Anistia, se eleito, vai ter? Vai ter dosimetria, porque cometeu crime. Eu fico falando de lei e ordem. Vou prender, vou passar o cerol nos membros do crime organizado, tal, beleza. Não, mas e se um cara invade o Congresso, mas ele é de direita? Não vai fazer nada? As pessoas cometeram crimes. Então, quem cometer crime tem que receber punição. É o básico. Agora, o problema Mas você acha que a punição que está sendo dada já é essa? Eu acho que o processo ele é eivado de vícios formais, a ponto de, se eu fosse falar, vamos dizer, na letra pura da lei, é injusto de cabo a rabo o processo. Os processos são nulos. Imagina você fazer audiências coletivas. Houve audiências coletivas virtuais dos presos do 8 de janeiro. Audiências coletivas, isso é coisa de regime de exceção. Você faz, a pessoa não tem o inquérito dela individualizado. Não, o Xandão mandou assim, junta todos os advogados aí e vamos fazer um inquérito coletivo. Isso é insanidade. E ele fez. Então, é eivado de nulidades. Ao mesmo tempo, como foi politizado o caso em todos os termos, aquelas pessoas também precisam de uma punição. Então, o Congresso atuar no meio é reconhecer que o sistema de justiça brasileiro fracassou completamente e você vai ter que ter uma resposta política para isso. Por isso que a dosimetria é uma resposta política. Há uma punição, mas não do tamanho que ela está, para todos os envolvidos. Pessoal, Cauê aqui do Corte de Direita. Uma pausa bem rápida no vídeo e vou precisar abrir o jogo com vocês. O canal está crescendo rápido, mas 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não são inscritas. Bom, atualmente estamos bem perto dos 200 inscritos e a nossa meta é bater os primeiros 1000. E como você pode me ajudar com isso? Gastando dinheiro? De jeito nenhum, é de graça. Eu só preciso de você aqui na nossa comunidade. Tudo que eu peço em troca é o seu voto de confiança. Clique no botão de se inscrever aqui embaixo e deixa seu like. Posso contar com você? Tamo junto e bora pro vídeo. Para o presidente Bolsonaro, dosimetria também. Ele também, eu não sou tonto, eu li o processo dele. Bolsonaro fez o que fez, e não é sobre o dia 8 de janeiro. Jogar o de 8 de janeiro no colo do Bolsonaro é uma narrativa que o STF quer para dizer que o STF derrotou os inimigos da democracia do 8 de janeiro. 8 de janeiro é o menor dos problemas para o Bolsonaro. O problema do Bolsonaro foi o que ele fez antes. Foram as pessoas que foram incitadas pela equipe, e foi pegar as conversas pela equipe do governo dele, que respondiam diretamente a ele. Foram as reuniões com a minuta do golpe, tratadas com chefes das Forças Armadas brasileiras, para cometer um ato ilegal. Foi a organização de uma militância virtual para levar as pessoas a fazer todas aqueles acampamentos. Ou seja, havia uma cadeia de comando, e não é que aqueles foram atos preparatórios. Já estava em execução o plano. E o Bolsonaro participou dessa execução do plano. Esse é o problema dele. Ele participou. Ele não brecou nenhuma das pessoas, ele se reuniu, ele falou o que falou com o Freire Gomes, com os generais. Então, ele precisa de alguma punição. Dito isso, o processo dele também é eivado de nulidades. Porque não passar a dosimetria é reconhecer que existe um tribunal de exceção tocado pelo Alexandre de Moraes. E aí o Alexandre de Moraes não quer que passe a dosimetria, porque no fundo ele está retirando as atribuições e autoridade especial que foi conferida de maneira ilegal a ele. Ele não é o juiz do Brasil. Então a dosimetria, o Congresso resolve isso politicamente, acaba com esse inquérito maldito e vira essa página da história. Você falou do ministro Alexandre de Moraes. Outro tema polêmico, impeachment de ministros do STF. Eu acho que ele merece, tanto ele quanto o Dias Toffoli estão mais do que merecedores de um impeachment na cabeça. Mais do que merecedores. E o Senado Federal, na próxima legislatura, tem a obrigação de andar com isso. Até porque qualquer CPI séria envolvendo o caso do Banco Master redundaria na investigação sobre eles e na queda desses ministros. Não à toa que o STF, junto com o Alcolumbre, junto num acordo com o próprio Flávio Bolsonaro, com o PT, todo mundo, esses caras derrubaram a CPI do Master, que aconteceria agora. Que uma das primeiras coisas que pegaria seria o sistema de compra de autoridades do senhor Daniel Vorcaro. Não apenas defendo, como acho que eles têm que ser punidos, eu acho que em se confirmando o que todas as provas nos levam a crer, os envolvidos todos têm que ir pra cadeia. Mais do que serem tirados das posições que eles têm. E essa é a situação que envolve não só ele como o Dias Toffoli. Se você tiver o Lula ou o Flávio vencendo, não avança. Com certeza não avança. Basicamente ambos fazem parte dessa máquina de corrupção brasileira que se tornou Brasília. Porque você tem um contínuo dos esquemas, né? As pessoas ficam falando de polarização, mas será que as pessoas não se dão conta que os esquemas que se iniciaram no governo Bolsonaro, eles continuaram no governo Lula? Master e INSS. Esses esquemas, eles cruzam o governo, e na verdade o que você tem uma hora era o João Roma pelo governo Bolsonaro e o lobby do Ciro Nogueira pelo governo Bolsonaro pelo Master.
depois passa a ser o Jacques Wagner, não vai claro, vem antes o Master, mas passa a ser o Guido Mantega, o Lewandowski, a relação com o próprio Lula. Essas coisas vão flutuando. E se pensar, o Master ele começou com o Jacques Wagner e com o Rui Costa na Bahia em 2018, no Credit Sexta, que é o início do escândalo. Então, esses escândalos, eles envolvem todo mundo ali. E ninguém tem interesse em mexer. Judiciário, liderança do Centrão, petismo, bolsonarismo. Crime organizado não está só nas comunidades, nas favelas, ele está no sistema. A gente teve recentemente, pelo governo americano, a classificação como organizações terroristas, Comando Vermelho, PCC. Minha primeira pergunta é, se eleito, qual seria a sua primeira medida com relação à segurança pública, Renan? São tantas. E eu vou ter que tomar algumas, assim, de uma vez. Primeira coisa, na própria transição, eu preciso já passar um aumento de penas para todos os crimes violentos e uma adequação do Comando Vermelho, PCC e outras facções naquilo que eu chamo de status de inimigo, que é a aplicação do direito penal do inimigo, que quem trouxe isso para o debate público no Brasil fui eu, agora os outros começaram a imitar nas campanhas, que é entregar um status anômalo para essas entidades. Os Estados Unidos qualificou os PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais, o que é um status diferente, que pode até gerar problemas para o Brasil. E não estou falando dos Estados Unidos fazer uma ação aqui igual o PT fica, não é isso. É que os Estados Unidos agora têm superpoderes, por exemplo, para falar, essa empresa aqui que trabalha nos Estados Unidos, ela tem uma vinculação indireta com o PCC. E hoje abre uma brecha para... E o Trump, ele joga o jogo do Trump. Achar que o Trump tá ligando para nós, brasileiros, na verdade que o Trump ele faz campanha para tirar brasileiros dos Estados Unidos. O Trump quer tirar os latinos de lá. Então achar que o Trump tá... Sabe, é uma inocência muito grande. Também é um alarmismo muito grande falar que o governo americano vai invadir o Brasil. Isso é papo furado. Pois bem, voltando para a proposta. Nós temos que entregar esse status para esses grupos. Quando eu entro no meu mandato, com esse novo status, com esse novo marco legal que altera Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais e leis penais com penas mais duras, ou seja, vai ficar muito difícil para um criminoso, quando pego, sair da cadeia, especialmente os crimes violentos. Aí nós vamos recuperar nacos do Estado brasileiro que estão nas mãos deles. E para isso, essas regiões precisam, isso na minha opinião, isso é opinião de especialistas, estou falando de gente do BOP no Rio de Janeiro, estou falando de comandantes e oficiais das polícias nos estados. Você está trabalhando com alguém específico na área da segurança? De alguns. No Rio de Janeiro, o comandante Busnello, o coronel Busnello, um dos maiores snipers, membro do BOP, provavelmente, hoje ele é um pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro junto com o bombeiro Rafa. Mas é sabido, se você não tiver, por exemplo, um estado de defesa em determinadas regiões, o que é o estado de defesa? É um status especial maior do que da GLO, que permite que a polícia entre em domicílios sem mandado. Então a gente coloca todas as regiões, uma favela aqui, uma cidade ali, em estado de defesa, por uma semana, 2 semanas, e lá você pega todas as lideranças. Você faz. Sabe aquelas invasões, aquelas incursões que a polícia faz na favela? Muitas vezes eles não conseguem pegar certas pessoas que se escondem nos domicílios de outras pessoas e você não consegue entrar. A polícia, se for para pegar, eles têm que pegar e pegar de uma vez. Quem trocar tiro morrer, os outros têm que prender. E aí, nesse novo marco que altera as penas, prender muito preso, né? Prender por muito tempo em presídios que nós temos que começar a construir, novos. Aí vem aquela discussão, mais escolas ou mais presídios? Mais presídios. O Brasil parou de nascer, gente, eu preciso melhorar as escolas, eu preciso ficar construindo muito mais escola. A demografia brasileira estava se alterando. Eu preciso fazer escolas melhores, mas eu preciso fazer mais presídios, eu preciso fazer muito mais presídio. E aí, com base nisso, nós vamos iniciar uma guerra contra eles, retomando esses territórios. Como eu vou ter alterado todas as leis que envolvem crimes violentos, ou seja, uma pessoa assaltou você com a mão armada no meio da rua, ele não pode pegar menos de 30 anos, sem progressão. Porque uma pessoa que botou uma arma na tua cabeça, ela se tornou juiz da tua vida. Ela pode decidir se você vive ou morre por causa de um celular, de uma aliança. Definitivamente esse cara tem que ter uma punição muito grande. Punição de país sério. Aqui não, o cara nem preso fica muitas vezes. Então nós temos que alterar essa dinâmica. Isso vai desconstruir a indústria do roubo e do furto que nós temos no Brasil, enquanto paralelamente o Estado age com inteligência. Como é que eu desmantelo o PCC? É só reocupando o território? Não. Eu tenho que pegar o Porto de Santos, eu tenho que pegar as fronteiras, eu tenho que pegar a lavagem de dinheiro, e aí entra o jogo da inteligência. Só que a inteligência é um jogo que tem que vir junto com o aumento da punição. Porque existe uma falsa dicotomia que vem os especialistas que adoram levar na Globo News. Não, porque a inteligência tem que ter inteligência. Agora, se não tiver aumento de punição, eu vou lá, uso minha inteligência, prendo o cara e o cara fica 2 anos. Né? Então,
Tem que fazer as duas coisas. Você fala de aumento de punição, mas essas mudanças exigem, no mínimo, uma maioria ali legislativa, um forte apoio. Hoje a base de vocês têm um deputado na Câmara, nada no Senado. Mas, por exemplo, esse mesmo deputado aprovou um projeto de lei agora, essas últimas 2 semanas, de aumento de penas para furto, roubo e receptação do celular. O tema é maior do que a bancada. Se eu ganhar a eleição, primeiro, eu vou ter uma bancada muito maior do que essa. Segundo, ganhando as eleições com essa temática, os deputados dos outros partidos vão estar pautados nisso que seria o espírito do tempo. E com base nisso a gente forma maiorias. Hoje, no governo Lula, houve maioria para aumento de penas. A questão é, com um novo governo eleito com essa bandeira, o espírito da nova legislatura vai estar imbuído disso. E aí eu tenho que formar as maiorias para passar. E isso hoje, assim, hoje é o tema que mais preocupa os brasileiros. Definitivamente isso não é um tema impopular de passar no Congresso. Assim como redução da maioridade penal, que tem que passar. Pra que idade? Não tem que ter maioridade penal. Não tem que ter. Se uma pessoa foi capaz de cometer um crime hediondo contra outra pessoa, vou dar um exemplo. Se um menino de 13 anos estupra uma senhora de idade, mata uma pessoa, comete um latrocínio, não, ele não tem 14. Se ele cometeu um crime hediondo, ele tinha força de um homem para fazer isso e foi capaz de fazer, será punido como um homem. Se o menino de 11 assalta, esfaqueia? Sim. Crime hediondo, crime contra a vida, tem que ter punição, tal qual adulto. Tem que ter. E países sérios fazem isso. Os Estados Unidos têm isso. Eu acho isso muito louco que as pessoas ficam, mas e os direitos humanos? Os Estados Unidos, onde se viola mais direitos humanos? Nos Estados Unidos ou no Brasil? No Brasil, o cidadão brasileiro é a maior vítima dessas violações e das atrocidades que a gente vê. E a gente fica sendo garantista com isso. Não. Cometeu, olha, em geral, com o fim da maioridade penal, o que vai acontecer é, o tráfico vai parar de recrutar essa meninada. O recrutamento vai diminuir. E eu vou destruir o tráfico também. Mas esse sistema de incentivo termina. O que vai sobrar? O psicopata. Não existe forma de brecar o jovem psicopata. O psicopata é um psicopata. É o Hannibal Lecter do... né? Esse cara, ele é um psicopata. Então, em geral, esses jovens que cometem essas atrocidades são psicopatas. São pessoas que terão que ser internados pro resto da vida delas. Então não há o que se fazer. Não há, não vai ter maioridade penal com um psicopata assassino? Não, esse cara foi um erro, deu um erro aí na hora que ele nasceu, deu um bug, nasceu com um problema, vai ter que ficar preso o resto da vida, não tem o que fazer. Igual o Maníaco do Parque, ele não era menor de idade, mas o que nós faremos com o Maníaco do Parque? Não sei, muitas ideias vêm na cabeça, mas definitivamente o mínimo é deixar ele preso o resto da vida. Isso para crimes hediondos, então, sem maioridade. Sem maioridade penal, sem idade penal.